Muito bem, vamos iniciar lendo o versículo de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 21, e alguém poderia ler para nós. Quem gostaria? Vamos ouvir a irmã Kelly. Não se desviem para seguir coisas vãs, que não são de nenhum proveito e que não podem salvar, porque são vãs. Obrigado, Kelly, pela excelente leitura. Então, com base nesse versículo, a pergunta é: de que forma alguns em Israel estavam seguindo coisas vãs? Vamos ouvir o irmão Tainá. Então eles pediram um rei, né? Achando talvez que um rei humano poderia ser mais real e confiável do que Jeová. Mas eles estavam enganados, né? Porque não há ninguém mais confiável e real do que o próprio Jeová. E por buscarem um rei humano, eles acabaram correndo o risco também de ir atrás de outras ilusões satânicas, né? Como a idolatria. Muito bom, verdade, Tainá. Ainda o irmão Bruno? Então, hoje é improvável que a gente corra atrás da idolatria, propriamente dito, de ídolos, mas nós podemos acabar caindo no mesmo erro que os israelitas caíram por correr atrás de coisas vãs e reais, como deixando de confiar em Jeová e confiar mais na nossa carreira ou em bens materiais. Isso também seria um erro. Verdade, Bruno. Muito bom. E agora, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos iniciar com a irmã Gabriele. Achei interessante 1 Samuel 12, 23, que mostra que nós podemos aprender muito com a lealdade de Samuel. Mesmo por já ter atingido uma certa idade, ele foi um bom exemplo em orar por outros e se manter fiel. Então isso me ensinou que até mesmo os idosos podem contribuir para a congregação, né? Por fazer orações por outros, dar excelentes comentários, né? Ser exemplo para os mais jovens. Então isso me fez querer imitar também, né? O zelo e a dedicação desses servos leais de Jeová. Verdade, Gabriela, excelente ponto. Vamos ouvir o irmão Rafael. O capítulo 12, o versículo 20. Então Samuel ele aconselha o povo para, ao invés de deixar de seguir a Jeová, eles deviam servir a Jeová de todo o coração. Então ele até disse para o povo: olha, vocês realmente cometeram um pecado, cometeram um mal. Mas agora que isso ficou para trás, então sirvam a Jeová de todo o coração. Então nós também não devemos ficar pensando em coisas que fizemos no passado, uma vez que essas coisas já ficaram para trás. O conselho para nós é esse mesmo conselho que Samuel deu ao povo. Nós devemos seguir a Jeová e servir a Jeová de todo o nosso coração. Verdade, Rafael, excelente ponto. A irmã Milene. Então, o 12:15 fala a respeito da consequência da desobediência, de que a mão de Jeová estaria contra vocês e contra seus pais. Então, o que nós podemos notar é de que constantemente a Bíblia Sagrada ela nos traz alertas para mostrar o quão é o resultado positivo ou negativo mediante as nossas atitudes. Inclusive, uma certa publicação, uma sentinela de 99, ela destacou que se a gente desconsidera a lei de Jeová, nós estamos condenados ao fracasso. E esse alerta é repetido constantemente, que inclui esse versículo. Muito bom, irmã Milene, excelente. Vamos ouvir o irmão Lucas. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, mostra o quão importante é sermos fiéis a Jeová de todo o nosso coração. Mas como nós podemos fazer isso? O mesmo versículo nos ajuda. Ele diz: por lembrar do que Jeová fez por nós. Se meditarmos em como a mão de Jeová nos ajudou, nós vamos ter a plena certeza de que podemos confiar em Jeová e temer a Ele de todo o nosso coração. Verdade, encorajador, né, Lucas? Vamos ouvir agora o irmão Leonardo. Eu achei bem interessante 1 Samuel 12, 23, quando Samuel disse que jamais deixaria de orar pela nação e que continuaria instruindo eles. Interessante que aquela nação havia decepcionado Samuel. Eles tinham escolhido um rei humano. E se a gente volta alguns capítulos, né, lá em 1 Samuel 8, 6 e 7, isso desagradou ao ponto de Jeová precisar dizer a Samuel: olha, não é você que está sendo rejeitado, sou eu. Então, essa atitude bondosa de Samuel a gente precisa imitar, né? Mesmo quando as pessoas possam nos ofender ou fazer algo que nos desagrada, ainda assim vamos querer prestar o bem, assim como Samuel fez, continuar a orar por essas pessoas e fazer, assim como Samuel também, instruí-los no caminho que é bom e certo. Muito bom, Léo. Ainda o irmão Mozart. Ali em 1 Samuel 12, 20 a 23... nós temos o relato de que o povo estava com medo de Jeová por terem feito uma coisa errada, exigido um rei humano, mas Samuel lembrou a eles de que não é porque eles tinham realmente cometido esse ato errado que Jeová os abandonaria, que era para eles continuarem fiéis.
E nós podemos aplicar isso. Nós não estamos isentos de erros, nós somos imperfeitos. Mas não é por quando cometemos um erro que nós vamos ficar desanimados a ponto de jogar tudo para cima. Não, nós queremos continuar agradando a Jeová, sendo leal, pois Jeová não nos abandona. Verdade, muito bom, Mozart. Irmão Henrique? No capítulo 12, Samuel argumentou com os líderes de Israel, destacando a superioridade da justiça de Jeová. Isso fica bem claro, principalmente nos versículos 7 e 14. Então eu aprendi com isso que ao raciocinar com um estudante da Bíblia, ou mesmo uma revisita, eu preciso destacar as qualidades de Jeová. Isso vai fazer a pessoa apreciar e se achegar a Deus. Muito bom, Henrique. A irmã Cíntia ainda. Ali no relato de 1 Samuel 13, do 3 ao 12, mostra o ato de impaciência de Saul, né? Por causa desse ato de impaciência, ele agiu presunçosamente e é um dos principais motivos pelo qual o reinado saiu da descendência dele. E pesquisando, eu achei uma escola de Gileade, interessante que um dos discursos fala que um ato de paciência pode poupar 1000 anos de sofrimento. Então, realmente, devemos desenvolver cada vez mais paciência, que vai nos ajudar a sermos sempre obedientes a Jeová. Verdade, uma excelente qualidade, né, irmã Cíntia? Irmão Tainan. E também sobre o capítulo 13, versículo 11 e 12, né, da presunção de Saul, isso mostra talvez que a gente não deva tomar iniciativa na congregação em ajudar a outros ou os anciãos. Na verdade, não, né? Nós devemos sim continuar tomando iniciativa, desde que isso esteja relacionado com o nosso amor e a nossa vontade de servir a outros, né? E não com o nosso orgulho. Porque Jeová, ele lê o coração e ele sabe a nossa motivação íntima. E Saul tinha motivações orgulhosas, né? Por isso que ele foi condenado. Verdade, Tainá, muito bom. O irmão Rafael. Capítulo 13, no versículo 19, conta que os filisteus não deixavam ter mais nenhum ferreiro na terra de Israel, para que eles não construíssem espadas. E aí no versículo 22 conta mesmo que não havia nenhuma espada lá naquela terra, só o rei tinha e o filho dele. Mas o engraçado é que na próxima guerra que eles foram lutar, eles ganharam a guerra, mesmo sem espadas. Isso porque Jeová estava com eles. Então essa é uma boa lição de confiança para nós na guerra do Armagedão. Bom ponto, Rafa, boa pesquisa. Irmão Bruno. Eu achei interessante o capítulo 13, versículo 13, que diz que se Saul tivesse obedecido, Jeová teria estabelecido o reino dele para sempre. Mas Saul não sabia disso. Ele só ia saber se ele tivesse permanecido fiel. Receberia bênçãos mesmo naquele sistema. Então hoje Jeová também tem bênçãos guardadas para cada um de nós, ainda nesse sistema, mas que a gente ainda não sabe. Nós só vamos saber se permanecermos fiéis. Verdade, Bruno. Queremos agradecer a todos os irmãos e dar os parabéns pelos seus excelentes comentários.